Você sabia que no mercado de criptomoedas nós temos como acertar os movimentos, topos e fundos do mercado, fazendo um determinado tipo de análise que vai muito além da famosa análise fundamentalista e vai muito além também da famosa análise técnica. Lógico que para você ter sucesso no mercado financeiro como um todo, você precisa entender como o mercado funciona, você precisa sim entender de gráfico para saber principalmente timing certo de entrada, precisa entender aonde você está botando seu dinheiro, se são bons projetos ou não, aí vem a parte da análise fundamentalista, mas você também precisa entender a famosa análise de rede, que é a chamada análise on-chain, que é onde nós analisamos algumas métricas do mercado como um todo para saber como a galera está se comportando e através daquela análise a gente conseguir nos municiar de informações e aí sim tomar as decisões mais acertadas em relação tá na hora de comprar? Tá na hora de vender? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso que eu tô falando. E de extra, porque hoje eu tô bonzinho, eu vou mostrar para vocês também um pouco sobre a famosa análise de sentimento, que é outra análise que nós fazemos também para entender como as pessoas estão se comportando, o sentimento das pessoas em relação ao que está acontecendo no mercado. Afinal, a movimentação dos preços nada mais é do que o reflexo do comportamento humano. Então, são essas sacadas que você precisa ter para realmente ter sucesso no mercado de cripto. Então, bora lá! Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Marques, trabalho com o mercado financeiro, sou trader há mais de 16 anos e estou trazendo para vocês aqui hoje toda essa experiência de mercado e te mostrar alguns insights que você pode ter para corroborar com a sua leitura aí, beleza? Então bora lá. Esse indicador, por exemplo, aqui, mostrado pela linha laranjada, é um indicador que nos mostra o valor total de mercado desse ativo, que no caso é o Bitcoin, está sendo representado pela linhazinha preta, os preços subindo aí, dividido pelo valor não realizado, ou seja, as operações ainda que estão em abertas, aqueles valores que não foram liquidados. Ou seja, quanto mais o preço do ativo sobe, quanto mais o preço do Bitcoin sobe, maior é o valor de mercado dele. Porque o que é valor de mercado? É a quantidade de moedas emitidas que tem daquele ativo vezes o preço dele. Então, se os preços estão subindo, o valor de mercado vai aumentando. Então, enquanto mais o preço sobe, mais a galera já vai botando o seu dinheiro no bolso. Ou seja, a quantidade de operações em aberto vão diminuindo. Então, se o valor de mercado sobe e as operações em aberto diminuem, esse indicador ele tende a subir. Então, quando esse indicador sobe muito, significa que a grande maioria das pessoas que já estavam com lucro botaram dinheiro no bolso. Eles não têm mais tanto interesse que o mercado suba. Eles começam a fazer o quê? Até vender, operar vendido, operar short, começam a liquidar suas posições. Então, esse indicador, por exemplo, quando ele está lá em cima, nesses picos, a linhazinha alaranjada, na grande maioria das vezes vocês podem ver aí que eles coincidem com os topos do mercado. E o que eu marquei aqui é o exemplo contrário, porque estou querendo corroborar com o cenário atual, que é o quê? Que o mercado está retraindo, as pessoas estão querendo comprar, elas querem achar o quê? Um fundo. Então vocês podem ver que onde estão as setinhas pretas, que foram nas grandes retrações do mercado, retrações de 80%, quase 90%, o indicador laranjado ele chegou na mesma faixa, que é toda essa linha verde lá embaixo, que é o quê? É quando o valor de mercado estava muito baixo, porque os preços caíram muito, e estava aumentando muito a quantidade de operações em aberto. Ou seja, essa razão foi diminuindo cada vez mais. O valor de mercado foi diminuindo, o número de operações em aberto aumentando, a razão foi diminuindo. O que aconteceu? Presta atenção na linhazinha verde, exatamente onde eu fiz essas bolinhas verdes, o indicador mostrou pra gente exatamente o fundo dos gráficos, exatamente o fundo das retrações de onde o Bitcoin parou. E vocês podem ver que todas as vezes que o mercado fez grandes retrações, o Bitcoin está sendo representado pelo gráfico preto, né, que está subindo. Todas as vezes que tiveram grandes retrações, que é onde estão as setinhas pretas, esse indicador mostrou o quê? Ele ficou vermelhinho. Significa que é onde a galera estava com medo extremo e liquidando suas operações no prejuízo. E quando muita gente está com medo liquidando suas operações no prejuízo, é onde a galera que sabe como o mercado funciona aproveita para quê? Para comprar. Porque para as pessoas comprarem, precisa de ter gente vendendo. Então, eles aproveitam o pânico da galera, pessoal liquidando suas operações no prejuízo, eles aproveitam isso para comprar. Então vocês podem ver que todas as grandes retrações, os fundos do indicador ficaram vermelhos. E vocês podem ver que no atual lá, ó,
onde está a setinha laranjada, ainda não chegou no vermelhinho. Ou seja, ainda tem espaço para correr mais um pouco. Eu disse para vocês no início que o mercado nada mais é do que o reflexo do comportamento humano. Então a grande maioria das pessoas querem comprar quando o mercado já subiu, porque é quando tá todo mundo falando, aquela euforia e tudo mais. Ai meu Deus do céu, eu tenho que comprar que eu quero ficar rico. Só que a hora que o mercado tá caindo, tá todo mundo entrando em pânico, em desespero. Tá todo mundo com medo, porque será que vai cair mais? E essas pessoas que estão posicionadas, elas começam a fazer o quê? Igual eu dei no exemplo anterior, elas começam a liquidar suas posições no prejuízo. Então o mercado agora, ele está em extremo pânico, porque o mercado tá caindo, já retraiu mais de 50% do Bitcoin. Tem altcoins aí que já retraíram mais de 80%. Então o mercado está em pânico. Mas, olha esse outro aqui, que é exatamente a representação gráfica desse anterior. Todas as vezes que o mercado desenhou topo ou desenhou fundo, foi de acordo com essa análise. Toda vez que o mercado desenhou um topo, estava todo mundo em extrema ganância. E toda vez que o mercado desenhou um fundo, estava todo mundo em extremo medo, extreme fear. Como assim, Bruno? É o que eu falei. O mercado nada mais é do que o reflexo do comportamento humano. O pessoal só quer comprar, só pensa em comprar depois que o mercado já subiu. Porque quer ficar rico, não quer perder o bonde, famoso FOMO. Mas quando o mercado está caindo e está barato, tá todo mundo com medo de comprar, porque tá com medo de cair mais. Então eles não compram. Aí depois que o mercado subiu, já tinha que subir de novo, aí eles resolvem comprar. Então vocês podem ver que na primeira bolinha preta lá embaixo, coincidiu exatamente com o fundo do mercado. Vocês podem ir lá no gráfico, abram um gráfico aí e olhem exatamente um fundo que teve ali em dezembro de 2018 e início de 2019. Foi um fundo importantíssimo do mercado. E ali indica o quê? Extremo medo. Do 0 até o 23 ali é extremo medo. Desenhou um fundo do mercado, ou seja, todo mundo com medo. Só que o pessoal aproveita essa galera com medo para poder comprar. Vocês podem ver que lá em cima, na segunda bolinha preta, que foi em junho e julho de 2019, o mercado desenhou um topo. Todo mundo na ganância, na euforia, para poder vender. Quem realmente sabe como o mercado funciona, para poder vender suas grandes posições, precisa ter gente comprando. Então o pessoal compra quando? Na euforia. Então na euforia que eu devo vender. Na terceira bolinha, em março de 2020, vocês podem ir lá no gráfico, vocês vão ver que foi outro fundo importantíssimo. E assim, o mercado continuou se desenhando. Todas essas bolinhas que eu marquei, representando extrema ganância ou extremo medo, foram exatamente os topos e os fundos do mercado do Bitcoin ou do mercado de cripto como um todo, lá desde 2018. Então, não é coincidência. Os fundos são desenhados quando o pessoal está com extremo medo. E os topos são desenhados quando o mercado está em extrema ganância. Isso não tem nada a ver com análise gráfica, não tem nada a ver com análise de sentimento. Tem tudo a ver com ciclos de mercado e comportamento humano. E vocês podem ver que agora nós estamos no final de maio de 2022. A bolinha laranjada lá está indicando o quê? Extremo medo. Ah, Bruno, já é o fundo do mercado? Não, mas a gente está muito próximo do fundo do mercado. E para finalizar, esse aqui é um indicador de sentimento. Não o sentimento que a gente estava falando de extremo medo, extrema ganância, mas também é uma das maneiras que o pessoal faz essa avaliação. Isso aqui é uma análise que a gente faz das redes sociais. É um algoritmo de inteligência artificial que fica pegando nas principais redes sociais o que a galera tá falando e ele vai catalogando. E vocês podem ver no gráfico de baixo que a quantidade de gente falando nas principais redes sociais sobre Bitcoin, altcoins, criptomoeda diminuiu muito. Esse gráficozinho de baixo, essas linhas de baixo são as redes sociais e ele sobe e desce numa escala de quanto mais tem gente falando, ele sobe, quanto menos tem gente falando, ele cai. Ou seja, o mercado nosso está retraindo, está todo mundo com medo, diminui a quantidade de gente que fica falando sobre esses assuntos. E quando o mercado está subindo, está bombando, aquela ganância maluca, só se fala disso. Ou seja, essa análise de sentimento nada mais é do que uma análise de comportamento para você saber o que não fazer. Como assim? Se tá todo mundo falando, todo mundo só fala daquele assunto, nos grupinhos de WhatsApp, só se fala de Bitcoin, você entra num táxi, você entra no Uber, você entra no elevador, o pessoal só fala de criptomoedas. Meu amigo, pode ter certeza que é hora de você liquidar todas as suas posições e botar seu dinheiro aí no bolso. Mas agora se você vai para alguns lugares, tá todo mundo caladinho, ninguém comenta mais disso, é só notícia ruim, todo mundo falando que tá perdendo dinheiro, que não aguenta mais, pronto, agora sim é hora de você botar dinheiro ali, beleza? Então, galera, esses são um dos indicadores mais básicos que a gente tem para fazer análise on-chain e análise de sentimento que nós falamos. Se você quiser aprender de maneira mais profunda, entender mais sobre isso, se inscreva aqui embaixo, ó, na nossa série Revolução Cripto, onde nós vamos mostrar para vocês qual o jeito certo de fazer suas leituras, o que olhar, onde olhar, como se municiar de informações para poder tomar as decisões. Se entra no mercado, onde entrar, que hora entrar, quando sair e tudo mais. Nós vamos mostrar para vocês toda a nossa metodologia que a gente chama de Trinity, uma trindade, que são os principais pilares para você analisar do jeito certo. Quais ativos,
motivos e a hora certa de entrar nesse mercado. Beleza? Espero que tenha gostado dessa breve introdução e que já tenha servido para que você abra um pouco mais os olhos a respeito da imensidão que é esse mercado e não ficar perdendo dinheiro à toa entrando no mercado na hora errada. Mas, antes de sair, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou só pedindo. Clique aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal, que vai ter muito conteúdo bom sobre esse assunto aqui. Valeu, galera, sucesso, sorte a todos sempre aí. Nos vemos no topo. Fui!